No desenrolar desta narrativa, sob uma perspectiva cristã, é crucial lembrarmos que seguimos um cronograma divinamente programado de eventos. Ao longo dessa linha do tempo, deparamo-nos repetidas vezes com a figura enigmática de um homem envolto em mistério e trevas. Ele é conhecido como o homem do pecado, o homem da ilegalidade, a primeira besta. Enquanto vivemos nossas vidas cotidianas, a percepção do iminente fim dos dias torna-se cada vez mais evidente. Não somos meros espectadores passivos nessa trama, somos participantes ativos em uma narrativa de proporções épicas. Estamos imersos nos últimos dias, conforme alertado pela Bíblia. Esta sagrada escritura nos fala da convicção de que o mundo está em uma encruzilhada. Não é um clichê, mas uma dura realidade para aqueles que enxergam o mundo através das lentes da Bíblia. O relógio da história não apenas avança, ele pulsa com o ritmo cardíaco do profético. Estamos diante de uma encruzilhada crucial, onde cada escolha e ação desempenham um papel significativo na trama que se desenrola perante nós. Este é um momento em que a compreensão das Escrituras não apenas ilumina, mas guia nossos passos em meio às complexidades do mundo moderno. A cada tic-tac, a cada conversa, nos aproximamos do desenrolar de um drama meticulosamente roteirizado pelo divino. Não estamos discutindo sobre uma fábula aérea ou uma invenção fantasiosa. Estamos sintonizados com o tic-tac do relógio, a virada do calendário e a marcha incessante e inexorável dos anos em direção à iminente chegada do homem do pecado, a primeira besta, o iníquo, filho da perdição, o anticristo. No epicentro desta grandiosa narrativa, confrontamos um tema de tremenda gravidade. O que o anticristo realizará em 2024 é algo que pode abalar os próprios alicerces da compreensão. Este não é apenas um título impactante, é um chamado claro para a introspecção e vigilância. É uma convocação para os cristãos de todo o mundo permanecerem alertas, sóbrios e vigilantes. Enquanto enfrentamos a iminência dos eventos proféticos, somos instados a olhar para dentro de nós mesmos e examinar nossa posição diante desse cenário celestial. Este é um momento crucial que demanda reflexão profunda e um compromisso renovado com os princípios fundamentais da fé. O ano de 2024 não é apenas uma data no calendário. É um ponto crítico na trajetória divina que exige que estejamos atentos e preparados para o que está por vir. O sermão de hoje serve a um duplo propósito. Primeiramente, busca alertá-lo para a presença concreta do espírito anticristo em nosso mundo. Em segundo lugar, procura esclarecer como esse espírito está meticulosamente preparando o cenário para eventos potencialmente impactantes em 2024. Estamos em um ponto crucial da história, onde a escuridão e o engano estão alcançando proporções notáveis, como indicado pelas epístolas do apóstolo João. O apóstolo João, em suas epístolas, fornece a base bíblica essencial para a nossa discussão. Em 1 João, capítulo 4, versículo 3, ele afirma que todo espírito que não reconhece Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo. Este versículo destaca uma verdade crucial. O espírito do anticristo não é apenas uma ameaça futura, mas uma realidade presente. Ele está ativamente influenciando a mídia, nossas sociedades e até mesmo as comunidades locais. Neste ponto crucial da narrativa divina, é imperativo reconhecermos a natureza insidiosa dessa influência e estarmos preparados para os desdobramentos significativos que podem se desenrolar em 2024. Este não é apenas um alerta para o futuro, mas uma chamada urgente para compreendermos a batalha espiritual que já está em curso em nosso meio. É crucial reconhecer que o surgimento do anticristo como pessoa será precedido pela disseminação generalizada de seu espírito influente em nosso mundo.
Em 1 João capítulo 2, versículo 18, João adverte que estamos na última hora e que já ouvimos falar da iminente vinda do anticristo. No entanto, ele destaca que muitos anticristos já estão entre nós. Essa urgência nos convoca a reconhecer nosso papel nessas proféticas eras. Compreender o anticristo como um espírito nos capacita a identificar suas manifestações, em vez de fixar nossa atenção exclusivamente no indivíduo que está por vir. Observamos o aumento da ilegalidade, decadência moral e engano. Isso nos ajuda a discernir os sinais de nossa época, sublinhando a necessidade premente de vigilância e discernimento espiritual nestes tempos críticos. Olhando para o que o espírito anticristo realizará em 2024, é essencial compreender que suas ações serão uma continuação do que tem feito desde o princípio. Este não é um evento isolado, mas parte de um padrão persistente que moldou os rumos da história. Em 2024, o espírito do anticristo perpetuará e intensificará suas influências, desafiando-nos a permanecer firmes em nossa fé e compromisso com a verdade divina. A última hora mencionada pelo apóstolo João é uma continuação do primeiro tópico que exploraremos hoje. Não se trata exatamente do que o anticristo fará, mas sim de algo que nós, como crentes, deveríamos observar. O papel da agitação política é notável ao profetizar o atual cenário global, marcado por significativas tensões políticas. Essa agitação não é uma simples coincidência, mas sim uma peça crucial na profecia. Este clima de instabilidade e desordem prepara o terreno para o surgimento do anticristo. Antes de sua chegada, o mundo estará em um estado muito semelhante ao de hoje, dividido e mergulhado em conflitos. O atual clamor universal por paz é um eco profundo que ressoa em todas as nações devastadas por conflitos e divisões. As condições que testemunhamos atualmente são precisamente as que podem pavimentar o caminho para o anticristo, que, profetizado, surgirá como um farol de falsa paz. A Bíblia, em Daniel capítulo 8, versículo 25, alerta sobre suas estratégias enganosas, descrevendo como ele utilizará a paz como disfarce para suas verdadeiras intenções. Ele prosperará através de suas políticas, engrandecerá a si mesmo e, através de uma falsa paz, destruirá muitos. No entanto, suas ações não ficarão sem resposta, pois ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem mão. Essa passagem retrata vividamente a natureza enganosa do anticristo, que utiliza a paz como um véu para ocultar suas verdadeiras intenções. Outro verso bíblico que sustenta a afirmação de que o anticristo se apresentará inicialmente como um portador de paz é encontrado em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Paulo aborda a questão quando diz: "Pois quando disserem paz e segurança, então a destruição repentina vem sobre eles como as dores de parto sobre uma mulher com criança, e eles não escaparão." Este verso enfatiza que o anticristo manipulará a percepção de paz e segurança antes de trazer repentinamente a destruição, semelhante às dores do parto, agarrando uma mulher grávida nos estágios iniciais da tribulação. Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, explora o conceito do dia do Senhor, um termo que, biblicamente, refere-se ao momento em que Deus executará julgamento sobre um mundo incrédulo. Este evento crucial seguirá o arrebatamento, momento descrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos de 15 a 17, quando todos os cristãos serão corporalmente acolhidos por Cristo, deixando a terra. O início do dia do Senhor será inesperado para aqueles que não creem. Eles perceberão o mundo como estando em um estado de paz e segurança, mas essa tranquilidade será abruptamente quebrada, assim como as dores do parto que agarram uma mulher grávida durante os primeiros estágios da tribulação.
A Escritura, em Daniel capítulo 9, versículo 27, fala de um tratado de paz, indicando um acordo que será forjado pelo anticristo e depois quebrado no meio do período da tribulação. Isso se alinha com a narrativa bíblica de que Israel experimentará uma sensação de segurança e paz no início do dia do Senhor. No entanto, essa tranquilidade será perturbada à medida que os eventos da tribulação se desenrolam, revelando a natureza temporária e enganosa deste acordo de paz. A ascensão do anticristo ao poder será marcada por sua representação como um homem de paz, um líder carismático emergindo do caos global. Ele oferecerá soluções para uma miríade de problemas do mundo, seduzindo muitos com promessas de estabilidade e harmonia. Exatamente o que o mundo está clamando agora: paz. Não estou afirmando que o anticristo chegará em 2024. Na verdade, não sei quando ele virá. No entanto, meu ponto é simples: exortá-lo a observar a necessidade desesperada do mundo por paz e considerar também a descrição bíblica de como o anticristo se apresentará como um homem de paz. Às vezes, me pergunto como o anticristo unirá o mundo em paz e conseguirá a aceitação de todos como seu líder. O fato de o mundo se unir sob a liderança desse homem deve nos alertar para várias coisas, incluindo o nível de engano e o poder absoluto do engano do anticristo. Na história, toda a humanidade nunca viu um governo unificado sob um único líder. Nunca viu o mundo se unir em paz sob o governo de um homem. Nunca viu um homem ser elevado ao status de Deus. Quando na história as pessoas colocaram de lado suas ideologias políticas e sociais para seguir um homem. Quando na história toda a humanidade colocou de lado suas crenças religiosas para adorar um homem. Quando na história o mundo inteiro foi compelido a ostentar uma marca ou símbolo como meio de lealdade a um único líder. Quando na história houve um sistema econômico global tão rigidamente controlado que comprar e vender são impossíveis sem lealdade a um governante. Quando na história um líder realizou sinais e maravilhas milagrosas em uma escala tal que enganou nações. Quando na história uma única figura política intermediou um acordo no Oriente Médio, especialmente entre Israel e seus vizinhos. Quando na história um líder ressuscitou com tanto carisma e autoridade que sua regra foi aceita em diversas e muitas vezes conflitantes culturas. A Bíblia nos diz que isso acontecerá e está descrito em Apocalipse 13. Subestimamos grosseiramente o puro sobrenatural engano que ocorrerá. O anticristo se apresentará como a resposta para todos os problemas do mundo, mas por trás dessa fachada de paz haverá um engano profundo que seduzirá muitos. A história humana nunca testemunhou tal engano e é imperativo estarmos alertas para os sinais descritos nas Escrituras. O que o anticristo realizará não será nada além de sobrenatural, não será uma conquista natural, mas sabemos que ele não obterá esse poder de maneira natural. Conhecemos sua fonte de poder, pois sabemos que ele recebeu seu poder do dragão e é energizado pelos portões do próprio inferno, conforme profetizado em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Pois quando eles disserem paz e segurança, então destruição repentina vem sobre eles como dores de parto sobre uma mulher grávida, e não escaparão. A falsa segurança oferecida pelo anticristo acabará por levar à maior destruição, já que seu reinado será caracterizado pela opressão e engano. O segundo elemento que você precisa observar são os olhos da besta. Quando falo dos olhos da besta, estou me referindo à vigilância global e ao controle do anticristo. O rápido avanço da tecnologia, especialmente em campos como inteligência artificial, reconhecimento facial e sistemas de rastreamento global, está remodelando o mundo de maneiras profundas.
Enquanto essas tecnologias mantêm a promessa de inovação e eficiência, também apresentam o potencial de serem ferramentas de controle e vigilância que poderiam ser utilizadas na busca do domínio do anticristo. Nunca na história humana foi tão fácil introduzir e implementar a marca da besta. A inteligência artificial, que antes era uma perseguição científica de nicho, tornou-se uma pedra angular dos sistemas de inteligência artificial da sociedade moderna. Ela pode processar e analisar dados em uma escala sem precedentes, tornando-se inestimável para tudo, desde previsões econômicas até cuidados de saúde. No entanto, o mesmo poder que permite à IA detectar doenças ou otimizar o tráfego também pode ser usado para monitorar o comportamento individual e prever escolhas pessoais. No contexto do governo do anticristo, a inteligência artificial poderia servir como um olho onisciente, observando e interpretando as ações de bilhões. A tecnologia de reconhecimento facial exemplifica essa espada de dois gumes, prometendo eficiência e segurança, mas também levantando sérias questões sobre privacidade e liberdades individuais. O anticristo, por meio dessas ferramentas, poderia estabelecer um controle global sem precedentes, monitorando e manipulando as massas de maneiras que nunca antes foram possíveis. Estamos testemunhando uma transformação no panorama mundial, onde o poder do anticristo é amplificado por avanços tecnológicos que têm o potencial de moldar e restringir as liberdades humanas de maneiras desconcertantes. O progresso tecnológico, por um lado, oferece maior segurança e conveniência, permitindo uma verificação contínua de identidade sem tokens físicos ou senhas. Por outro lado, quando utilizado em vigilância pública, concede a capacidade de rastrear indivíduos, algo que pode surpreendê-lo. As câmeras agora podem identificar pessoas a partir de sua maneira única de andar, um processo conhecido como reconhecimento de padrão. O reconhecimento de padrão é um tipo de identificação biométrica que analisa a maneira única como um indivíduo anda. Essa tecnologia utiliza algoritmos avançados e imagens de câmera para detectar e analisar padrões de movimento específicos, formas corporais e estilos de caminhada. Como o padrão de cada pessoa é distinto, pode servir como um identificador confiável, semelhante a impressões digitais ou reconhecimento facial. O reconhecimento de padrão é particularmente útil na vigilância e segurança, pois pode identificar indivíduos à distância e até mesmo em filmagens de vídeo de baixa qualidade, onde outros dados biométricos, como características faciais, podem não estar claros. Esta tecnologia está sendo cada vez mais utilizada em vários sistemas de segurança para monitoramento e identificação. Em reconhecimento de padrão, é crucial estar atento à infraestrutura dessa tecnologia, pois ela poderia ser utilizada pelo anticristo para beneficiar seu sistema. O controle e a vigilância que essas tecnologias proporcionam podem ser incorporados aos asos planos do anticristo para consolidar sua autoridade global. Portanto, é imperativo compreender o alcance e o potencial dessas inovações tecnológicas, considerando como elas podem ser integradas em um cenário profético. Em terceiro lugar, e finalmente um ponto crítico para discutir, é a normalização do pecado e da rebelião contra a ordem divina. Este aspecto é essencial para entender como o espírito do anticristo opera e prepara o mundo para seu derradeiro engano e afastamento das verdades divinas. À medida que nos aproximamos de reconhecimento de padrão, testemunhamos uma mudança social profunda sobre comportamentos e atitudes. O que uma vez foi considerado pecaminoso ou moralmente questionável está se tornando cada vez mais normalizado. Essa mudança de paradigma não é apenas uma evolução social.
é, essencialmente, uma manobra estratégica pelo espírito do anticristo para corroer as fundações dos princípios divinos e dos ensinamentos bíblicos. A normalização do pecado se manifesta de diversas formas, desde a mídia que consumimos até as leis e políticas promulgadas. O entretenimento frequentemente glamoriza estilos de vida e escolhas que contradizem diretamente os ensinamentos bíblicos, influenciando sutilmente a opinião pública e dessensibilizando os espectadores para as leis do pecado e as normas sociais. As leis do pecado e as normas sociais estão cada vez mais se afastando da Bíblia. Este afastamento não é acidental, mas parte de uma estratégia para criar um ambiente em que as verdades divinas se tornem cada vez menos relevantes e contestadas. O anticristo utiliza essa normalização do pecado como um meio de enfraquecer a resistência espiritual das pessoas, preparando o terreno para a aceitação de suas próprias agendas enganosas. É crucial para os crentes permanecerem vigilantes diante dessas mudanças sociais e se ancorarem firmemente nos ensinamentos bíblicos à medida que enfrentamos os desafios dos dias que virão. A valorização, promoção e até celebração de ações explicitamente condenadas pelas Escrituras tornaram-se uma marca registrada da influência do anticristo. Essa aceitação social do pecado, sob o pretexto de progresso e iluminação, é parte de uma estratégia para normalizar o pecado e a rebelião contra a ordem divina. A ordem divina, conforme estabelecida na Bíblia, descreve um modo de vida e um código moral projetado para nosso bem-estar espiritual e saúde. No entanto, sob o pretexto de liberdade e direitos pessoais, há uma tendência crescente de rejeitar essa ordem divina. Este movimento estratégico para normalizar o pecado e a rebelião não se trata apenas de mudar as normas sociais. Trata-se de mudar corações e mentes. É sobre afastar a humanidade de uma confiança em Deus e sua palavra para uma confiança na sabedoria e nos desejos humanos, corroendo a distinção entre o certo e o errado. O anticristo abre o caminho para um maior engano. Quando o pecado não é mais reconhecido como pecado, o mundo se torna vulnerável às falsas promessas do anticristo e às soluções enganosas. No contexto de 2024, conforme profetizado e interpretado pela escatologia bíblica, essa normalização pode atingir novas alturas. A influência do anticristo poderá intensificar-se, levando a um mundo onde as verdades bíblicas não são apenas ignoradas, mas ativamente opostas. Este sermão é um apelo à vigilância e a um novo compromisso com as verdades bíblicas. Deve exortar os crentes a permanecerem firmes em sua fé, discernindo os tempos e resistindo à maré sutil, mas poderosa, de normalização que procura afastá-los do caminho de Deus. Em conclusão, a normalização do pecado e da rebelião contra a ordem divina é um sinal significativo da obra do anticristo, preparando o mundo para seu papel nos eventos do tempo do fim. Reconhecer e abordar essa tendência é crucial para os crentes que buscam navegar por esses tempos desafiadores, mantendo sua fé e testemunho em um mundo que está cada vez mais se afastando dos princípios da Bíblia. Enfrentamos uma encruzilhada crítica entre a verdade bíblica e a normalização do pecado. A influência do anticristo está se intensificando e é nosso dever permanecer firmes na fé, resistindo ao engano sutil que tenta minar os alicerces divinos. Agora, a pergunta que ecoa é: como responderemos a este desafio? A chamada para a ação é clara. Primeiramente, mergulhe nas Escrituras, fortalecendo sua compreensão das verdades bíblicas. Em seguida, compartilhe este conhecimento com outros, seja uma luz que dissipa a escuridão ao seu redor. Além disso, fortaleça sua comunidade de fé, pois juntos somos mais resistentes. Ore pelo discernimento e pela coragem necessários para permanecer inabalável diante das mudanças sociais. Lembre-se, não estamos sozinhos nessa jornada.
Ao nos apoiarmos em Deus e uns nos outros, podemos resistir à maré da normalização do pecado. Vamos agir agora com determinação e fé para sermos testemunhas vibrantes da verdade bíblica, preparando-nos para os desafios que estão por vir. O desafio é grande, mas a esperança é maior. Juntos, como comunidade de crentes, podemos ser uma voz forte em meio ao tumulto, guiados pela luz da palavra de Deus. Que a ação comece agora, à medida que nos posicionamos firmemente na verdade e inspiramos outros a fazerem o mesmo. Envie esse vídeo para um amigo. Obrigado por assistir e que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.